Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão. Hoje, de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos que a Tua bênção maravilhosa possa nos envolver a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também envolver os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, que eles possam receber as influências do Teu Espírito maravilhoso. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, todos aqueles que nos são mais caros. Te rogamos pelas pessoas que pedem prece, pelos aqueles que sofrem em qualquer lugar do planeta, Senhor, que eles sejam assistidos pelos Teus mentores espirituais. Por último, te rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso país, que ambos estão passando por algumas dificuldades, e rogamos que essas dificuldades possam ser diminuídas. Sendo assim, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos refletindo sobre o capítulo Pede e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos iniciar a leitura do item 7. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é bom, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança e a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se juntam a si mesmos, se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Bom, aqui ele está dizendo que tem coisas que a gente quer e a gente pede nas nossas preces e não consegue, porque simplesmente Deus sabe que tem coisas que nós não podemos ter sob pena de a gente piorar nossa situação espiritual. Então, ele não nos dá aquilo que nós estamos pedindo, porque ele sabe que é perigoso para as nossas vidas, é perigoso para a nossa caminhada evolutiva. Então, devemos nos resignar e pedir, como diz nos textos, pedir força, paciência, paz, harmonia, tranquilidade e virtudes de forma e as virtudes de forma geral, porque essa sim ele vai nos dar. Agora, as outras não nos concederá. E também permite que nós soframos determinadas situações para que nós sejamos lapidados por conta de nós próprios mesmos que fomos
de encontro às leis divinas. Então, a gente já está cansado de saber que os nossos sofrimentos são necessários para nosso aprendizado e, além de ser necessário para nosso aprendizado, eles também são frutos do nosso mau uso do livre-arbítrio. Então, usamos o nosso livre-arbítrio mal e aí vêm as consequências. Aquilo que nós plantamos, nós realmente vamos ter que colher. Esta é uma lei divina, a lei do retorno ou da ação e reação. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse item? E- Irmão, eu escutei essa semana, toda hora passa no YouTube, Aham. alguém falando sobre merecimento. Era um homem querendo vender curso sobre PNL, e aí, numa dessas ofertas, ele falava assim, que tem pessoas que trabalham, mas tudo que ganha perde, porque eles, tipo assim, não é porque a pessoa é preguiçoso, é porque ele não tem merecimento para ter aquilo ali. Isso se encaixa dentro dessa máxima, por exemplo? Existe a possibilidade da pessoa que tem uma doutrina, assim, ela tipo assim, ela não veio com merecimento para ser rica, para ter as coisas, ou não, isso não tem nada a ver, essa questão de merecimento. Não, tudo tem a ver. Merecimento tem a ver. Todos nós temos aquilo que merecemos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Exemplo, tem pessoas que ficam ricas de uma hora para Uhum, outra, por exemplo, ganhando na loteria, sim, uhum, e de repente joga tudo fora, fica sim, pobre de novo. E tem pessoas que ganham uhum, na loteria e conseguem controlar a sua gastança, vamos dizer assim, conseguem controlar e aí continuam, né, com a riqueza que ele adquiriu através da, da, da loteria. Tudo isso é mérito. Agora, a pessoa que gastou tudo e ficou pobre de novo, livre-arbítrio. Não merece. uhum, uhum. Não É, tem. eu, Diga. eu me lembrei da questão de Chico Xavier, Sim. porque Chico Xavier, um dia eu ouvi, não sei se foi num livro ou se foi um comentário, que ele ajudou todos os colegas dele passarem concurso, né, e despontaram, mas ele não passava, né? Parece assim que ele é como se fosse assim, ele veio para cumprir aquela missão e era só isso. Inclusive, o pai dele vendia jogos de loteria e eles eram pobres. Ou seja, tem alguma coisa a ver? A pessoa já nasce, não, a tua missão é essa aqui, e pronto. E aí vai ser assim? Ou é como o senhor falou, se ajuda que o céu te ajudarás, né? Isso. Tem. Ajuda que o céu te ajudará. Hum, Aquela história da missão do Chico, vira e mexe, a gente sim. está voltando ao mesmo assunto. Livre-arbítrio. Oval. Ah, Livre-arbítrio. O que é o entendi. livre-arbítrio? A gente tem uma missão que a gente deve cumprir aqui no planeta. Certo? Bom, a missão vamos cumprir Sim, no planeta. Quando a gente chega aqui, a gente tem o livre-arbítrio de seguir aquilo que foi planejado ou não. Aí retorna. sim. Livre-arbítrio. Ah, tá. Agora, Então, diga. a gente está sempre, a espiritualidade, por mais que a gente não concorde, mas ela está sempre assim, entrelaçado na vida das pessoas, não é? E Perfeitamente. ela respeita os nossos Ah, passos, nossas decisões, não é assim? É isso. assim? Exatamente isso. Até Deus respeita também as nossas decisões. A internet deu problema, tá dando problema, mas eu tô aqui de novo. Tá Tá, bom, tá. Então, é o seguinte. entendido. Tá bom. Então,
Deus também não se mete nas nossas decisões, porque Deus sabe Sim. que qualquer decisão que nós tomarmos, nós vamos ter que arcar com as consequências das decisões. Tanto, repito, no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Ah, tá. Deus não se mete porque ele sabe que se a gente fizer alguma besteira, nós vamos arcar com as consequências. E aí, arcando com as consequências dos nossos erros, a gente aprende. E aprendendo a gente não Sim, quer mais. Não, eu não vou mais por esse caminho aqui, porque eu segui por esse caminho e o caminho não deu certo. Eu fiquei sofrendo, sofri muito. E a gente não gosta de sofrer, não é verdade? A gente não é gosta de sofrer. verdade. Então, a É gente verdade. sempre evita o sofrimento, tenta evitar o sofrimento. Mas tem aqueles que a gente tem que Sim, passar por conta, repito, das nossas atitudes. Então é isso. A lei divina está aí justamente para que ela nos atinja. O livro dos Espíritos diz o seguinte, que a lei divina está na nossa consciência. E se está na nossa consciência, para onde a gente for, a gente leva a lei divina. E toda coisa errada que a gente fizer, ou certa, a lei divina vai nos dizer, olha, você fez certo, assim, 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 uma hora ou outra. Ou você fez errado por conta disso, assim, assim, assim. Pode até ser que no momento que a gente fez a coisa errada, a gente não tenha consciência e tal, ou não queira admitir que errou, porque a gente é assim, não é? A gente às vezes não admite que errou. Bota logo a culpa no outro, né? Que o culpado foi o outro e tal. Não admite. Mas vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir fugir da responsabilidade da lei divina na nossa consciência. Ela vai nos chamar, essa lei vai nos chamar, é como se, eu estou fazendo aqui só uma espécie de paralelo. A lei divina vai nos chamar e vai dizer, olha, você errou assim, 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 você vai ter que arcar com as consequências disso nesta ou na próxima encarnação. Você não pode escapar. Aliás, nós não poderemos escapar das consequências da lei divina. Não poderemos escapar. Até porque, pessoal, nós sabemos que toda lei é imposta. A pessoa pode não gostar da lei, mas ela vai ter que aceitar, porque ela é lei imposta. Por isso é que Deus não se mete nosso livre-arbítrio, nem os nossos mentores espirituais, nem os bons espíritos, não se metem nas nossas decisões. Se a gente resolveu assim, está resolvido. Só que eles, os mentores espirituais, os espíritos que nos envolvem, eles nos dão a intuição de que nós estamos fazendo errado, mas nós temos consciência. Quando a gente faz a coisa certa e a coisa errada, a gente tem consciência sim. A gente não quer admitir que errou, repito, mas a gente tem consciência. Lá no fundo, a gente sabe que errou em determinadas situações. Aí, aí é como a semente. A gente pega uma semente de uma fruta, planta, depois de algum tempo, essa semente vai brotar, vai dar uma árvore, e a árvore vai dar fruto. Que fruto? De acordo com a semente que foi plantada. Este é o resultado. Assim também, a lei, né? A lei também usa desse artifício para conosco. Tá certo? Mais algum comentário? Não, Marlene? não, não. Perfeito, Marlene? perfeito. Val? Tá Perfeito. certinho. Marlene, tranquilo. Caiu de novo a internet de Marlene. Então vamos É, continuar. Vamos continuar aqui. hum, Item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, Ah, eu estou vendo que está caindo de novo. Caiu de novo. não, só sobre a questão do É, livre-arbítrio, diga aí. porque é, é doído, né? A gente começar a entender tudo, a estudar, a perceber,
E a gente às vezes erra, porque quando a gente não sabe, a gente erra e não sofre. Quando a gente já sabe, a gente erra e tem a consciência que vai ter que prestar conta daquele erro, né? Vai ter que se arrepender, vai ter que espiar, vai ter que reparar. E esse conhecimento, nem sempre ele impede a gente de fazer determinadas coisas que não deveria, mas ele nos traz aquela questão da dor na consciência, da certeza de que você já era para não estar mais errando, porque você já aprendeu, que você já sabe, que você e você. Então a gente tem uma dor diferente. E eu acho que a gente só para de ter essa dor quando a gente realmente não erra mais. E às vezes a gente erra sem nem, às vezes sem intenção de errar, né? Até no sentido de não magoar o outro, e aí você acaba fazendo isso. Mas o Espiritismo, ele te dá isso, esse reconhecimento, você já sabe, e na mesma hora a tua consciência já te diz ali, ó, não, você pisou na bola. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo, um dia a gente não erra mais. Era isso. Perfeito. Quando a gente tiver perfeito, né, quando a gente for perfeito, a gente não vai errar mais. Mas por enquanto, né, Val e Marlene, por enquanto, nós somos imperfeitíssimos, né? As tentações estão em volta de nós o tempo todo dia, toda hora, todo momento, e a gente, né, vai tentando se livrar daqui, da acolá, ainda mais por conta do conhecimento que a gente tem, né? E o conhecimento já ajuda pelo menos a gente dizer, poxa, a gente erra, mas poxa, era para não ter feito por conta do conhecimento assim, assim, assim. Mas uma hora tudo vai mudar e mesmo com conhecimento, né, a gente começa a não errar mais por conta de aplicar aquilo que a gente conhece. Enquanto a gente não aplica, a gente não conhece de fato. Enquanto a gente não aplica aquilo que a gente sabe, a gente não conhece de fato. O conhecimento não é verdadeiro, é só teórico, né? E aí a gente precisa ter cuidado com isso e de vez em quando, né, fazer um esforço, de vez em quando fazer um esforço. O problema é que a gente não se esforça, não. De vez em quando fazer um esforço, e hoje não vou errar assim, amanhã também não, aí uma hora eu caio, mas depois a gente se equilibra de novo e vai andando, até que uma hora a gente se livra. Então vamos aqui continuar na leitura. Tomemos um exemplo. O homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: Que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quando me felicito pela minha coragem, aliás, quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Tá aqui, continuando. Dá para continuar o texto. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe diz claramente, segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira, Telo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova
a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria Tobias, fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Olha que coisa mais linda, pessoal. Então, olha só. O que ele está dizendo aqui é que para a gente conseguir os nossos objetivos, nós precisamos ter méritos. Porque, né, se você está com sede, você tem que levantar e buscar a água. Porque se Marlene está com sede e Val tomar água por ela, não adianta. Quem tem que tomar água por si mesmo é Marlene. Então, o outro não vai nos ajudar, vai nos orientar, mas não vai nos salvar, pessoal. Então, por isso é que eles não aparecem para nós. Os anjos, os espíritos, não aparecem. Apenas lançam a ideia, né? Sugerem a ideia vem na mente do, da pessoa, e a pessoa pega aquela ideia, e aquela ideia que dá impulso para que ele possa fazer alguma coisa. Quantas e quantas vezes nós estamos em dúvida com determinada situação? Por exemplo, nós estamos em dúvida com duas situações. O que é que eu faço? Eu vou na situação A ou vou na situação B? O que é que a gente faz aí? Bom, a melhor solução, já que a gente não tem nenhuma ideia de qual das duas seguir, a melhor solução seria pedir ajuda. E como é que a gente faz para pedir essa ajuda? Orar. Orar e pedir intuição. Ô Senhor e tal, me dê uma ideia de como eu posso seguir, qual é o caminho que eu devo seguir, o caminho da direita, o caminho da esquerda, e tal, 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 tal. Aí, de repente, pode surgir uma ideia, e essa ideia, logicamente, deve ter sido, e foi com certeza, a assistência de uma entidade. Porque nem todo mundo é médium desse médium que realmente, né, que ouve a voz do espírito, ou que vê o espírito. Nem todo mundo é. E quando não é, os espíritos intuem. Por isso é que todos nós somos médiums. Por exemplo, médiums de intuição nós somos, que é exatamente essas ideias que os espíritos lançam para nós, a fim de que a gente possa seguir o caminho certo. Então, minhas amigas, nós precisamos fazer a nossa parte, porque os espíritos fazem a deles e a gente faz a nossa parte. É como se a gente fosse ao médico, né, Val? A gente fosse ao médico, chegasse lá, doutor, eu estou com isso, isso, Verdade. isso. O que eu faço? Ele passa os exames, passa o exame. Ó, faça esses exames, depois traga o seu resultado para mim e eu vou ver qual é o seu problema. A pessoa vai, faz os exames, leva o resultado para o médico dá uma olhada, passa o receituário e a pessoa olha o receituário, vai para casa e não compra os remédios. Não fez a parte dele. Resultado, a pessoa não mereceu ficar curada, porque não fez a parte dela. Então, não, isto nós devemos sempre fazer a nossa parte. Porque todos nós, indistintamente, nos ajudamos mutuamente, a fim de que essa ajuda
nessa ajuda a gente faça a nossa parte. A pessoa nos ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte, senão a coisa não funciona. E esta ajuda recíproca se chama sociedade, se chama convivência, se chama caridade mútua. Então nós praticamos caridades mutuamente. É isso que nós devemos fazer. A nossa parte e o outro faz a parte dele. Comentários? Belo texto esse aqui. Não, não, eu entendi, perfeito. Também é isso mesmo. Agora tem uma questão também que a gente sempre acha, que outro dia eu estava analisando, a gente, principalmente essa parábola aí, que dependendo da pessoa, ele tem um pensamento diferente. Se, por exemplo, meu irmão que é ateu, ele nunca vai atribuir nenhuma conquista dele a Deus ou a qualquer coisa, é mérito dele, ele é, né, ele é o Tal. tal. Ele é o tal. E aí, e outra questão também é que nós, ao dormir, vamos para o mundo espiritual, conversar com nossa família espiritual ou com as pessoas que a gente tem afinidade. E se você já estiver em sintonia, fazendo preces, você lembra de muitas coisas dessas conversas, você não lembra detalhes, mas você lembra algumas coisas que, quando a gente não tem ainda esse conhecimento, só vem através de uma ideia, de um sonho, de alguma coisa. Mas quando a gente já vai começando a fazer nossas preces e pedir até que a gente lembre de algumas coisas mesmo, das conversas que a gente tem com o nosso anjo da guarda, com nossa família espiritual, muitas coisas de manhã a gente vai lembrando de. As ideias elas ficam mais claras. É isso. Eu digo por mim, que antigamente eu tinha essas ideias, mas hoje eu já. E uma coisa bem interessante é que antigamente eu só percebia no dia seguinte, eu sempre achava que era um sonho e tal. E hoje não, às vezes você pede uma coisa que empreste e durante o dia mesmo você tem uma luz, né? Então, eu lembro muito de seu Humberto, eu estou sempre lembrando porque ele sempre dizia que ele pedia ajuda. E eu faço muito isso comigo. Deu problema nisso aqui, na mesma hora ele fazia uma prece e pedia ajuda para consertar um carro, para consertar isso, para resolver aquilo. E ele pedia e ele tinha essa ajuda. E eu faço muito isso também. E funciona. Você, queira ou não, você está no mundo espiritual também, né? Que nós somos espíritos. Nós estamos ali com os irmãos em sintonia. Então, pedir ajuda é sempre bom. Né? Você está com alguma dificuldade no trânsito, na sua vida, na sua comida, peça ajuda. Alguma coisinha coisas boas vão acontecer, porque Deus está sempre conosco. É isso. Muito bem, é isso mesmo. Então, pedir ajuda significa se curvar, ser humilde diante da presença de Deus, diante da divindade. Né? Então, quem é orgulhoso, que não acredita em Deus, por exemplo, esse tipo de pessoa sofre muito. Né? Sofre muito porque não acredita em coisa nenhuma. E se não acredita, não se curva para pedir coisa nenhuma exatamente para o Pai Celestial. Então sofre um bocado. Até aprender. Uma hora ele vai se tornar humilde de tanto sofrer, porque o sofrimento amolece o coração das pessoas que são endurecidas, das pessoas descrentes. É isso que acontece. Vamos lá. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos
da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Bom, então, a prece faz o quê? Faz que a gente eleve a nossa vibração. E elevando a nossa vibração vai atingir quem está lá no alto. Vai atingir quem está lá no alto. E às vezes a gente ora, vamos supor, para um espírito, e esse espírito manda uma pessoa, manda um outro espírito para lhe representar, né? Para resolver o problema daquela pessoa. Tem um livro aqui de Ivone Pereira, em que, em determinada situação de um parto bem complicado, uma das pessoas que estava ali em volta da pessoa que ia dar à luz, fez uma prece para São Francisco de Assis, não, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua. E a prece, né, chegou ao seu destino. Mas Santo Antônio de Pádua mandou uma outra entidade para tomar conta da situação. Imaginem vocês quem foi. Bezerra de Menezes. Então, Santo Antônio de Pádua enviou Bezerra de Menezes para que tomasse conta daquela situação. Então, é assim. A gente, se na hora da prece, a gente eleva o nosso nível vibratório, e o nosso nível vibratório com certeza vai atingir aquele espírito que a gente está querendo que receba a mensagem, ou pede para Deus. E pedindo para Deus, né, Deus envia, né, os mentores espirituais para resolver o problema. Porque esses espíritos são os executores da vontade de Deus. Os ministros de Deus executam a vontade de Deus. E isso acontece porque as pessoas daqui do planeta Terra se dirigem muito. Aliás, é muito raro, a não ser os descrentes, né, Marlene? Muito raro alguém não orar a Deus, ou a Jesus, ou aos mentores espirituais, etc., e que essas preces sejam ouvidas. Então, a prece é um elemento muito forte para a gente atingir os nossos objetivos. Peça tudo o que a gente quiser, né, e nós seremos atendidos. Quando a gente não foi atendido é porque aquilo que a gente está pedindo nós não podemos ter ou não merecemos ainda, ou não merecemos de forma nenhuma. Mas as preces serão atendidas. Quando a gente faz a prece, vai ser atendida. E quando não é atendida, ela foi atendida porque não foi revertida naquilo que a gente queria sem merecer. Comentários. Quem é hora aí de vocês duas? Todo mundo? Eu, eu, inclusive, uma palestra que eu fiz, ela foi toda direcionada à questão da prece do Evangelho no Lar, da importância que é a gente estar em sintonia o tempo todo e não deixar, principalmente, que a negatividade, as coisas ruins nos atinjam quando a gente está vibrando, começando a vibrar negativamente, a gente faz uma prece, a gente pede ajuda. Quando eu tenho uma vizinha que tem uma criança que chora muito, então eu estou sempre fazendo prece por ela. Aí, quer dizer, determinadas situações, eu moro aqui no condomínio que tem de tudo, né? Então a gente está sempre, eu estou sempre fazendo uma prece e é uma coisa assim maravilhosa, porque você sente que pode até acontecer alguma coisa contigo,
ou com outro, mas aquilo é aliviado, aquele choro, ela chora um pouco mais, mas daqui a pouco ela se cala, quer dizer, as coisas elas vão. Com o meu neto, que tem toda uma questão de uma mediunidade junto com ele, às vezes a gente está estudando, ele começa a ficar irritado, aí eu faço a prece, ele já sabe rezar o Pai Nosso, já sabe fazer uma prece, então assim, eu faço logo isso. Meu Deus, Deus é maravilhoso, o clima muda, a sintonia muda, tudo muda, a pessoa muda, até uma pessoa que tá, um irmão teu que está alterado, tu faz uma prece aqui caladinha, as coisas mudam. Eu caio muito, essa semana eu caí de novo, eu só vivo caindo, que eu tenho um problema, quando eu vou girar, eu perco o equilíbrio. Sim. E eu tenho certeza absoluta. Eu rachei um pouquinho o lábio aqui, mas se não fossem as minhas preces, tava, eu passo assim dois dias ali, mais rapidinho, não dói, tudo assim. Então eu tenho certeza absoluta que as minhas preces fazem com que as minhas quedas sejam aliviadas. E se eu caio é porque com certeza eu plantei ainda não passo juiz aquele livramento, né? Mas que eu tenho alívio. Então, assim, o evangelho no lar, as preces, uma palestra que tu assista, quando toma água fluidificada, gente, você nem imagina, se você começar a analisar a sua vida, você vai ver que coisas acontecem a todo segundo, né? E é Deus, não é outra pessoa, não. É Deus, a inteligência suprema, nosso Pai. Perfeito. Val? Não, tá isso mesmo. Tá ótimo. A colocação da irmã foi maravilhosa, como igual a do senhor também. Ok. Então vamos adiante. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conhecer, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Não nos transmitem suas inspirações entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Bom, o que ele está dizendo aqui é que nós estamos ligados todos, indistintamente, por este fluido universal. Todos. Isso significa dizer, meninas,
significa dizer o seguinte: que tudo que a gente pensar, tudo que a gente vai pensar, vai se propagar nesse fluido universal. Tudo que a gente pensar vai se propagar neste fluido universal e vai atingir aquilo que a gente está querendo atingir. Por exemplo, quando a gente tem raiva de uma pessoa, as nossas vibrações de ódio podem atingir essa pessoa. Porque está tudo ligado, está tudo interligado. Ligação de pessoas, pensamento a pensamento. Então, na prece também ocorre a mesma coisa. A prece é uma vibração e esta vibração ela se propaga e nessa propagação vai atingir aquilo ou aquele a quem nós estamos pensando. Por isso é que a gente ora por palavras, por pensamentos e por atos. Então a gente vive constantemente orando. Mesmo que os nossos pensamentos sejam negativos, é uma prece negativa. É uma vibração negativa. Então, nós estamos constantemente orando. Através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós falamos e através daquilo que nós fazemos. Tudo é prece. Então, por exemplo, Marlene acabou de falar que ela fez uma palestra um tempo desse e relacionou o assunto que ela falou. A palestra, Marlene e Val, é uma prece que vai atingir pessoas encarnadas que estão na reunião e pessoas desencarnadas que estão também na reunião. Prece é vibração para atingir um alvo. Para atingir um alvo. Então, é isso que acontece. É muito bom a gente saber que a gente ora constantemente e que a prece vai atingir o objetivo quando a gente endereçar essa prece para algo ou alguém. Comentários? É, além de ser bom, é confortador, né? A gente saber que nós não estamos sozinhos, que nossas petições elas são ouvidas. Às vezes não é respondida da forma e nem na hora que a gente quer, mas a gente tem a certeza que Deus ouve e que na hora propícia aquela prece é respondida. Às vezes de uma forma muito melhor do que aquela que a gente pediu. Então é muito confortador a gente saber que apesar da gente viver num mundo cheio de aflição, nós não estamos sozinhos, né? Papai do céu não nos deixa hora nenhuma. Hein? Ontem eu estava conversando lá no Centro Espírita com uma amiga que frequenta o Centro Espírita há acho que ela está há uns 2 anos. E eu acho que eu até falei aqui, o marido dela, há 50 anos, era jogador profissional, desse que saía 4 da tarde de casa e chegava 4 da manhã. Hum. Perdia o dinheiro todo, cheio de dívidas que não tinha mais, né? E ela começou a frequentar o centro, volta e meia ela vai na igreja católica também ainda. Mas o que eu sei dizer é que ontem, pela primeira vez, eu vi ela agora está ela admitindo assim que aí está com 1 ano que ele largou.
Ele estava 50 anos nessa vida e está com um ano que ele deixou de jogar, não joga mais nem por brincadeira, né? Largou mesmo, e aí está agora pagando as contas dele. E aí ontem eu vi ela comentar assim, que ela agradece muito os pedidos que ela pegou o nome, ela pega o nome, ela sempre bota, vai trocando. Bota o nome lá no quadro, né? Que tem aquele lugar que a gente bota o nome das pessoas que a gente pede. E aí eu sempre digo para ela, minha irmã, quando tu estiver na palestra, faz teus pedidos, faz tuas orações. E aí ela toma aquele passo, toma aquela água e tal, lê o livro que a gente vai dando. Mas assim, ontem ela disse assim, minha irmã, hoje eu tenho outra vida, meu marido é outro homem, agora, assim, eu achei assim, ela disse assim, eu agradeço muito a Deus, a minha vinda aqui e tal. Quer dizer, se fosse um evangélico, a pastora ia levar para dizer que foi um milagre, né? Verdade, é Mas verdade. a gente sabe e eu sempre percebi isso, mas eu achei legal ela se tocar, né? E aí agora ela está com um problema com o netinho, que é autista. Aí ela estava dizendo assim, oh meu Deus, mas de minha irmã, paciência, como o Fernando estava dizendo para ela ontem. Ela estava conversando comigo e com o Fernando. Fernando, ele disse para ela uma coisa, minha irmã, uma grande coisa que tu tem que ter é paciência. A gente faz a prece, a gente faz o pedido, a gente faz tudo, mas a gente tem que saber esperar. Porque o grande problema da gente é que a gente quer logo a solução para ontem, aí não deu certo, vai para o macumbeiro, vai não sei para onde, porque a pessoa quer logo, e tudo é no seu tempo, é como a gente acabou de falar ainda há pouco aqui, tudo tem o seu tempo. Mas uma questão da prece, que é uma questão que no Evangelho no Lar, que eu sempre disse para vocês que a Isabel Salomão, não sei se vocês sabem que é espírita que morreu agora. Vocês sabem Sim, sim, dela? sim. Sim, sim, Uma eu que fiquei morreu com sabendo. 100 anos, né? Uma Sim, que morreu com dia 100 11. anos. Foi. Numa determinada palestra, porque assim, eu ouço palestra tem os que eu mais gosto, tem os que eu não gosto muito, mas eu ouço de todos, Isso é e tiro normal. ensinamento de todos. Eu acho o Divaldo, assim, muito, as palavras dele são difíceis, já gosto mais do ator, aí assim vai. É, ela sempre falou que a gente tinha que ter muito cuidado quando a gente ora pelos irmãos desencarnados dentro de casa, né, no Evangelho no Lar. E, por, e aí, uma coisa assim, ela falou na palestra, porque a gente não sabe onde é que aquela pessoa está naquele momento, né? Naquele momento, como é que está aquele irmão que desencarnou, em que situação que ele está, e às vezes a gente não tem a estrutura dentro de casa para ajudar nessa questão, e principalmente na questão dos suicidas, né? Ela diz que a gente deva sempre orar para os suicidas num centro espírita, numa igreja ou num local assim, porque a gente às vezes não tem essa estrutura. E aí eu fico sempre assim, o que vocês acham disso? Já perguntei, mas estou perguntando de novo. Essa é uma boa ideia, viu? Porque essa estrutura aí, nem sempre. A gente pode ter estrutura, nem sempre a gente sabe que tem. Então, como no centro espírita é um local apropriado para a gente fazer as preces exatamente por esses espíritos que, no caso, suicida, estão sofrendo muito, lá é o local mais apropriado e mais indicado para que a coisa aconteça. Assim também com relação às pessoas obsediadas, ou Marlene e Ivan. Então, lá no centro espírita, né, é o local mais preciso, mais indicado para que essas preces sejam feitas, para que, né, as pessoas da família não sejam atingidas por algum resquício do problema do seu familiar. Então, sempre é bom que isso aconteça.
Viu, ô Marlene? Ok, ok. Então, a gente pede o tempo todo, né? A gente vive pedindo. A gente pede para familiar, pede para vizinho, pede para colega de serviço, pede para companheiro de centro espírita, pede para pessoal da rua, etc. A gente vive pedindo. E esses pedidos são preces. Mas às vezes a gente pede uma coisa e não recebe aquela coisa e fica meio decepcionado. Mas nem sempre aquilo que a gente pede é bom para nós. Exemplo, aqui tem um livro chamado Luz do Mundo, de Divaldo Franco. No final do livro, no último capítulo, tem uma passagem interessante de uma mulher que tinha problemas nas pernas. Ela tinha problemas nas pernas. Mas ela sabia que Jesus, ela era da época de Jesus, ela sabia que Jesus ia passar naquela localidade, por aquelas proximidades, um dia qualquer pré-determinado. Então ela, né, soube da notícia e pensou, eu vou pedir para que Jesus me cure. No dia aprazado, no dia que Jesus passou por lá, ela se aproximou de Jesus e Jesus olhou para ela e disse: O que tu queres? Ela disse assim: Eu quero ficar curada, Senhor. Jesus olhou para ela bem fixamente e disse assim: Eu vou te dar coisa melhor. Virou as costas e foi embora. A mulher, logicamente, ficou decepcionada com a atitude de Jesus. Ué, Jesus não curava todo mundo, por que não quis me curar? Né? Bom, o certo é que, com o tempo, ela percebeu que ela foi curada não do corpo, mas foi curada do espírito. Então, a partir de determinado dia, depois da visita de Jesus, ela teve mais disposição, teve mais ânimo, teve mais condições de ajudar as pessoas que estavam em sua volta, especialmente as pessoas que tinham os mesmos problemas, tinham problemas nas pernas, exatamente como ela. E ela era artista, cantava e tocava violão, e por conta disso ela é, cantava e tocava com muito mais entusiasmo, muito mais felicidade. Então, Jesus lhe deu realmente coisa melhor. E às vezes a gente pede uma coisa, a gente não se recebe, não sabendo que a gente pode receber coisa muito melhor daí a determinado tempo. Por isso, tudo tem que ser no tempo de Deus e de acordo com o nosso merecimento. Muito bem. Vamos mais esse pedacinho aqui para a gente encerrar. Item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. O homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, pessoal, é o seguinte. Então, a prece realmente é um dos melhores elementos que nós podemos usar para nos proteger, proteger nossos familiares e proteger a comunidade em si. Então, o que nós temos que fazer é
estarmos sempre voltados para que esses espíritos, né, os bons espíritos, possam nos trazer boas ideias, a fim de que a gente possa resolver ou diminuir os nossos problemas. Por isso é importante que nós oremos o tempo todo. Falar nisso, conta-se que Santo Agostinho, logicamente vocês sabem quem foi Santo Agostinho, era peralta, era como se diz por aí, era, né, peralta, carga torta, se diz por aí. Aí, a mãe dele, a mãe dele, um dia resolveu orar por ele todos os dias, para que ele mudasse de comportamento. Todos os dias. Esta sua mulher orou durante 30 anos em prol do filho, e o filho depois se tornou o que se tornou, o que a gente conhece hoje. Então, e ele escreveu um livro contando algumas coisas que ele andou fazendo meio, né, meio fora do rumo, um livro chamado Confissões, que escreveu. E para a gente perceber o valor e o poder que tem a prece quando nós dirigimos esta prece, nesses bons pensamentos, a alguém ou alguma pessoa do nosso convívio ou uma pessoa conhecida. Então não temos por onde sair dos nossos problemas senão através da prece, através dos nossos petitórios. Jesus está por aí, Deus também, os mentores espirituais, os bons espíritos estão aí para que para nos ajudarem. E a gente só é ajudado quando a gente solicita, mesmo quando a gente não solicita. A gente solicita e aí é muito melhor para a gente seguir a nossa caminhada sem muitos sofrimentos. Por isso, repetindo, oremos, oremos e oremos sempre. E agradeçamos por tudo de bom que nós recebemos todos os dias das nossas vidas. Porque nós temos mais coisas boas nas nossas vidas, muito mais coisas boas nas nossas vidas do que coisas ruins. Por isso, precisamos agradecer também sempre, porque o Pai nos deu tudo o que foi suficiente, o que é suficiente para a nossa caminhada evolutiva. Comentários? Não, tá tudo bem explicadinho. Foi bem legal. Eu entendi direitinho. Qual? Também, muito bom. Beleza. Então, nós vamos ficar por aqui. Vamos encerrar nosso trabalho de reflexão de hoje e pedir para alguma das meninas que faça a prece de encerramento. Quem faz, quem se habilita. Vamos orar, fechar nossos olhos. Senhor nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por a semana que está se encerrando. Obrigado por esses momentos de oportuno que tivemos para adquirir conhecimento, que esse conhecimento possa fazer diferença nas nossas vidas. Que o Senhor possa proteger nossos familiares, nossos irmãos que por motivos não puderam estar presentes no estudo, mas tu os conheces, Pai, que tu possas visitar lá onde quer que eles estejam. Cuida da nossa saúde, do nosso lar, dos nossos familiares, da nossa rua, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade.
E assim, Senhor, com esse espírito de gratidão, encerramos esse estudo e com muita fé, muita gratidão, Senhor, te dizemos muito obrigado, Pai querido. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal. Amém, Senhor. Que assim seja. Amém. Pessoal, boa noite. Olha, o Nonato está bem. A Leila disse que seu Nonato está bem doente. Vamos orar por ele. Eu falei com ela essa semana. Ela disse que ele está ruinzinho, que ele não vai readmitir, mas que ele está bem ruinzinho. Aí eu digo, tá, vou falar. Era para falar desde o começo, agora que eu lembrei de falar. Vamos orar. Pois tá, Fiquem boa com noite, fiquem licença, com irmão. Deus.